Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um episódio do nosso podcast Pensando Direito. Mas calma, você tá vendo que a nossa bancada aqui tá um pouquinho diferente. Estou aqui com a nossa visita ilustre do nosso presidente, Dr. Eduardo Prado, sentado do lado de cá junto comigo. O que está acontecendo? Hoje é um episódio especial em comemoração aos 20 anos do diretório acadêmico do nosso curso. Diretório super importante para a participação dos alunos, para colaborar com o curso. O presidente está aqui me ajudando nessa missão de tocar esse nosso episódio especial hoje, né, presidente? Estou muito feliz de estar aqui, porque eu estou na presença de grandes amigos que têm uma história muito importante na Fundação Oswaldo Aranha, não só na organização de todo o corpo de docentes do curso de Direito, mas também dos alunos, pessoas que fizeram história aqui dentro do curso, né? E não só durante o estudo, mas também no mundo jurídico, né? Isso é muito importante, serve como um grande norteador para esses alunos que estão entrando, esses estudantes que estão chegando agora e estão procurando qual é o melhor caminho a seguir. E eu estou aqui com a Ellen Francischini, que é minha amiga, ex-aluno do curso de Direito. Aluna da turma fantástico. de 2004. Entregando a minha idade. Você chegou aqui muito nova. E o meu amigo, meu irmão, desembargador Vitor Marcelo, ele que foi um dos pioneiros do curso, ele ajudou a escrever toda a estrutura pedagógica do curso, lutou junto à OAB no Rio de Janeiro, à OAB em Brasília. Vitor, seja bem-vindo mais uma vez aqui nessa casa que é sua. Obrigado, Eduardo. É uma satisfação voltar na FOA. Eu, quando vim aqui a primeira vez para conversar sobre o projeto, eu me apaixonei pela instituição. E foi fácil preparar o projeto, que é um sucesso na região, né? E é muito gratificante ver que você, que era professor, hoje está aqui presidindo a instituição. Então, muito feliz. É uma história de que todos nós nos dedicamos a essa instituição, né? Você, no período que você ficou aqui, junto com aqueles outros professores que vieram do Rio de Janeiro, que foram muito importantes para aquele processo, os alunos, os primeiros alunos que acreditaram naquele projeto, né? Nós falávamos no início que seria um curso de sucesso, né? As pessoas não acreditavam no início, não tem uma tradição de área jurídica, área de saúde, né? E a gente quebra paradigmas, né? Como a instituição também não tinha história nenhuma para fazer um curso de medicina, né? E lá em 1967 começou, está no DNA dela, né? Mas a FOA sempre teve homens de boa vontade, voltados para a área da educação. E eu lembro que quando nós viemos aqui para o professor Ayrton, o que disseram é o seguinte: olha, nós queremos o melhor para o direito na região. O que for necessário em termos de infraestrutura, de professores. E aí montamos um projeto, o professor Ayrton, que tinha experiência, montou um projeto para a FOA, moderno, para atingir os alunos da região, formar profissionais. E naquela ocasião trouxemos como diferencial alguns professores do Rio para que o curso tivesse assim, nomes de peso, né? Nomes de peso. E foi exitoso na época, vocês, alunos, né, que se inscreviam. Eu fiz parte da, acho que, terceira turma da faculdade. E foi um divisor de águas da minha vida. Isso aqui realmente transformou a minha vida. Eduardo sabe disso, sempre foi um incentivador. Ele olhava assim pra mim, eu era muito bagunceira, né? Faz parte do meu DNA ser um pouquinho bagunceira. Ele falava assim pra mim: Ellen, minha querida, usa essa sua energia pra liderar. Você é uma líder nata, eu não me esqueço disso. Foi mesmo. E essa universidade transformou minha vida de forma assim, de sobremaneira. E eu sou muito grata à instituição e a vocês. Isso que você fala, eu acho muito importante, porque à medida que o professor consegue identificar esse potencial no aluno e desperta isso nele, que às vezes nem ele sabe que tem. Não. Ele não sabe. A gente é muito imaturo ainda, né? Você está vendo aquilo ali, meu Deus, de carrega para cá isso, que isso vai explodir positivamente. E foi o que aconteceu. Você ajudou a levar toda a turma para o sucesso. Né? Diversos alunos tiveram sucesso naquela turma, que começaram a seguir a sua orientação. Né? Você era muito jovem, mas tinha gente mais jovem que você na turma. Eu tinha 24 anos quando entrei. Mais ou menos, 23 para 24. E os meus amigos tinham 19, 18. Então, assim, eu tinha um monte de mascote atrás de mim. Assim, mas tem uma coisa muito fácil, muito interessante, Volta Redonda. Eu tinha dado aula em outras instituições, já estava acostumado com alunos. Mas quando eu vim para a FOA, uma coisa me impressionou. A educação dos alunos, a forma como a instituição valorizava o aluno, acreditava no potencial deles e dizia aos professores: olha, vamos fazer o melhor possível. E tinha uma visão humana. E eu acho que isso é o sucesso.
Então eu vinha uma vez por semana, ficava aqui Dormia? com um entusiasmo assim imenso, porque a gente sabia que ia encontrar bons alunos interessados em estudar num ambiente agradável. Era muito gratificante. Foi muito. Tanto para o professor como para a instituição. Né? E não é só o projeto pedagógico, né? Porque a Fundação Oswaldo Aranha e Vitor Marcelo Aranha É verdade. tinha uma conexão ali. Tinha uma conexão, Opa, sim. Já abre portas, né? E aí isso foi muito importante, todo esse trabalho que você fez, Vitor. Eu falava com o Vitor naquela época, Vitor, você vai ter... Naquela época eu falei, Vitor, você vai ter uma trajetória... Mesma coisa que eu falei para você, eu falei para ele. Tá vendo? Só que melhorou, porque a gente uniu forças. Poxa, eu falei, Gente, eu Vitor, casei você vai com ter um ele. sucesso no Rio de Janeiro. Vou contar uma Mas- fofoca básica, rápida. Ele foi meu professor na faculdade, né? Assim como o Eduardo. E aí na nossa festa de formatura, você estava lá, você viu. Sim, eu vi, foi ali na festa de formatura. No Rio de Janeiro, cuidando do escritório Isso. do que você tinha lá junto com a Ayrton, né? E aí fez uma trajetória linda no tribunal, na OAB, né? E hoje você é desembargador no Rio de Janeiro. Foi desembargador também na época Eleitoral. em Não, eleitoral. eu segui um pouco a sua trajetória na área pública. Por quê? Você tinha sido procurador-geral de município, Sim, fui. né? E eu acabei indo ser procurador-geral de São Gonçalo, São Gonçalo, que é o isso segundo mesmo. maior município populacional do Rio de Janeiro. Foi uma experiência fantástica, você sabe disso. Sim. Atuar na questão de licitação, de contratação, é muito importante, a gente amadurece. Sim. E depois, no meio do caminho, surge a vaga para o Tribunal Regional Eleitoral, eu concorro, e aí sou escolhido, fico lá 2 anos. Eu lembro. Eu daqui, eu ficava assim, ele tá seguindo direitinho. Daqui a pouco ele vai alçar voos maiores. E ainda vai, porque você é novo e tem uma trajetória muito bela pela frente, né? E isso serve, sabe, Eduardo, de estímulo para os nossos, perdão falar assim, nossos alunos, porque eu me sinto você da é FOA professor, né? eternamente, né? Você ainda tá com o professor, voto. é professor, Você tá né? com o voto do Unifor da aí, ó. Unifor. E nossos alunos sim, né? Porque o senhor seguiu na carreira, mas o legado continuou. Aquele projeto fundado lá atrás foi tão bem construído. Nós temos o Wesley César, que é o presidente do diretório aqui, que pode confirmar. Temos o choque, né? Turma de 2004, sua turma é de 2020, né? Você vê que o legado continua. 25 anos depois, segue na mesma estrutura, a gente alcançando o selo de recomendação da OAB. Então é muito legal, assim. Só continua professor para sempre de todos os alunos. E aí, Wesley, o que acontece? Os alunos, eles têm que pensar o seguinte: o direito traz uma gama de oportunidades. Eu sou exemplo vivo disso. Eu me formei, fui para o magistério, fui para a advocacia, continuei estudando, me dedicando, fui ser procurador-geral de um município, área pública, depois fui ser desembargador eleitoral e pelo 5º Constitucional, que escolhe um 5º de cada tribunal, eu acabei sendo escolhido para ser desembargador do TJ do Rio de Janeiro. Ou seja, se ele conseguiu, qualquer um de nós Sim, conseguiu. através da né? dedicação, né, de muito estudo. Porque tem Sim, é um leque, crescendo. abre um leque de oportunidades, né? Sim, Eduardo? sem dúvida alguma. A própria Ellen, conselheira da OAB e presidente da primeira turma do Gente, Tribunal é de Ética. inacreditável, né? Olhar para trás e ver isso tudo é inacreditável. Às vezes a gente fala, "Não, como é que eu cheguei aqui, né? Vão acontecendo episódios na vida da gente, né? Uma diversidade muito grande. Acho que o mais importante de tudo, para qualquer coisa que você faça, é gostar do que você está fazendo, amar o que você está fazendo. Se dedicar. Entendeu? É abraçar mesmo a causa. Entendeu? E aí o sucesso vem. Mas nós conversamos isso no seu podcast aqui, Sim. né? Tem que caminhar. Sim. Não é dentro de casa que você vai conseguir não, nada também. não. Você tem que se lançar, Sair da zona de de O conforto. mundo da internet é importante, sim, ainda mais no dia que nós estamos vivendo, mas nada supera o olho no olho. Nada supera o abraço. Nada supera a convivência com as pessoas. Isso é extremamente importante. Entendeu? As pessoas Criar acham, laços, né? acham que isso aqui é tudo na vida. Não, na verdade- isso é uma grande parte. Na verdade, acho né? que abriu Mas- muita porta, né? Sim. A pandemia fez com que isso acontecesse numa velocidade muito grande, maior do que todos nós imaginávamos. Os próprios tribunais não estavam preparados para essa situação da pandemia. E você está do outro lado da tela nesse período ali que foi ótimo, porque a gente conseguia se comunicar com quem a gente gostava, mas a falta que o toque, o abraço e de estar com as pessoas, de olhar no olho, foi algo que foi marcante, assim, né? E que revoluciona realmente. Então, a gente vai falar um pouquinho depois de tecnologia, né, Eduardo? Sim. Mas não substitui esse lado humano, de humanizar as relações, de você falar com o outro, ouvir a voz e não ouvir um robô, por exemplo. É. É completamente E diferente. nesse período da pandemia foi o período que eu tive que assumir integralmente a instituição em 2020, março de 2020.
E aí você revolucionou isso aqui, né? Depois de vamos tudo ser que eu vi sinceros. aqui, não, houve uma revolução. Assim, estava tudo programado, né? Eu e o Dauro conversávamos muito sobre isso, né? Desde 2016, quando ele me chama para ser o vice-presidente. Em 2012, ele me chama para ser o presidente. E aí ele começa a desenvolver um trabalho dentro da instituição para me encaminhar a ser o presidente. E para ser o presidente, tinha que passar pela vice. Em 2016, eu assumo a vice-presidência. E aí sim eu levo, né, um projeto para o futuro da instituição. Ali eu começo a desenhar e estudar um projeto que eu aprovei em 2019. Você vê, Olha só. véspera da pandemia. E foi aí que eu comprei um grande sistema, né, de virtual de aprendizagem que a gente não tinha. Preparamos tudo de agosto a dezembro. Chegou em março, veio a pandemia, eu tinha tudo pronto. Nossa. Estava Não preparado. paramos nada, não ficou nenhum aluno atrasado em colar o grau por conta da universidade. Ele pode não ter colado o grau no período dele porque ele não queria sair de casa. Eu protegi isso de todos. Aquele que não queria sair de casa, não quer fazer a aula prática, beleza, não tem problema. Você vai fazer assim que acabar a pandemia, mas não vai colar grau junto com a turma. Todas as datas marcadas foram mantidas. Eu colei grau. Aliás, eu fiz uma colação de grau aqui, foi a primeira e única até agora, que eu tenho notícia dentro da instituição, no curso de medicina ao ar livre. Olha. Foi linda. Que legal! Foi linda. No Gramado, né? Foi no Gramado, foi em Você 2020. Eu vi foto, né? É, Vídeo. foi linda. Eu fui, ninguém podia ir, todo Claro. mundo com seus problemas. Eu também tinha, mas eu encarei, né? Mesmo Vitor hipertenso, também ia. diabético, Vitor ia, vontade de 60 anos, e forcar. vim aqui. E somos sobreviventes dessa Vai pandemia. ver, Ela, é, estamos aí é, contando é, história. E aí a FOA conseguiu crescer mais de 300%, mesmo perdendo aluno. Nós saímos de 7 mil alunos para 3.980 nesse período de 2016, que veio diminuindo por conta do FIES. São vários outros fatores, o ensino à distância. E na pandemia foi um baque maior, né? Mas mesmo caindo isso tudo de aluno, a FUA cresceu. Deixa E eu pós-pandemia levou quanto tempo para retornar ao... Ainda não chegamos àquele número, Tá, não. Hoje mas- a gente está com 4.500 alunos. Ah, mas Mudou já- muito a Tá educação, né, difícil. de lá Tá pra cá. vendo? Mesmo com menos alunos que tinham, o nosso resultado acadêmico e econômico é muito melhor. Entendi. Tanto é que a gente conseguiu comprar um hospital mesmo sem o recurso financeiro, com crédito, vamos Que dizer legal, assim. né? Com o O trabalho, nome, com a né? força do trabalho que a instituição tem, a gente comprou um hospital e está pagando as E dívidas. da todo universidade. tecnológico. Eu vi que vocês Sim. adquiriram um Robô. Tem um robô lá, o da 20X. Já fizemos, Vitor, 137 cirurgias robóticas em 1 ano e 1 mês. Tá? Olha. Em 13 meses nós fizemos 137 cirurgias. Quando fez 1 ano, a gente já tinha feito 112 cirurgias. Desse total, desse volume, quase 80 cirurgias foram feitas pelo SUS. Bacana. Pelo SUS. Quer dizer, eu tô lá no Rio. Se eu precisar fazer uma cirurgia, eu venho para cá, tá? Para fazer por robótica, tecnologia. Sim, pode vir. A equipe tá aí. Né? O ex-governador do Rio de Janeiro, o Pezão, acabou de ser internado no domingo aí para fazer um tratamento que ele precisava, mas se Deus quiser, amanhã ele já vai estar com alta. Bom, mesmo. Entendeu? Escolheu o nosso hospital. Eu quero pegar esse gancho que você está dizendo. E aí você falou, o Dauro veio e foi me levando para falar para você que está nos ouvindo aí do outro lado que você é a média das 5 pessoas com as quais você mais convive. Então, com quem que você quer dividir a mesa? Com quem que você quer passar a maior parte do seu tempo? Desculpa, a maior parte do seu tempo. Porque isso foi um diferencial, Eduardo, na sua vida. Foi um diferencial na vida do Vitor. Você teve o Dauro como mentor. O Vitor teve o professor como mentor, o professor Ayrton. Ayrton Paiva, que é nome do diretor acadêmico, Sim. né? E eu tive vocês como meus mentores. E isso transforma vidas, transformou a sua. Nós falávamos que você era meu professor de Direito Civil. Sim. E hoje é um empresário, é um executivo que fala sobre tudo. Você começou falando sobre direito e olha como o direito abriu portas para o Eduardo, abriu portas para o Vitor, abriu portas para mim. Tá abrindo para você como... Deus É a máxima, né? Digo quem andas que eu digo quem tu és, né? É engraçado que você está falando isso, empresário. Em 2017, acho que foi 2017, eu recebi um convite do presidente CDL de Volta Redonda. Ele veio me convidar para ser diretor no CDL de Volta Redonda. Aí, a gente conversando, falei, como é que você está me convidando para ser parte da sua diretoria, da sua nova diretoria? Mas eu sou um professor, eu era superintendente executivo.
Estava assumindo a vice-presidência ali, já estava, em 2017 já era vice-presidente. Mas eu sou um professor natural. Como é que você quer que eu me coloque no meio dos empresários? Aí ele virou para mim e falou assim, qual eu falei para você? Você é um empresário. líder. Não, ele falou assim, você é um empresário. Não sabe, nem também, tinha empresário dado tem que ser um conta. líder também, né? Sim. Aí ele falou assim, você é empresário e não sabe. Aí Empreendedor, eles né? lá de fora já me enxergavam como um Não é empresário. a forma como você se A coloca. forma que eu me coloco, mas eu ainda achando que era professor, entendeu? E é. Aí, sou também. Professor, advogado, né, empresário, enfim. Aí hoje, quando eu chego em algum lugar, pergunto, qual é a sua profissão? Sua profissão, eu falo, eu sou empresário, porque é a profissão que eu tenho mais executada atualmente. Né? Embora, né, o professor não sai da gente, né? A gente Claro, pode continua dar aula de professor. empreendedorismo, por O tempo exemplo. todo, o tempo todo você está isso com o Gilson, que era o presidente do CDL aqui de Volta Redonda. E assim, a gente às vezes precisa de alguém de fora falar, olha, Exatamente. entendeu? Às vezes precisa. Você não se né? enxerga. Às vezes naquela não, coisa. às vezes você se entende, você olha para o espelho e se vê, né? Eu já, como professor, a mesma coisa. O meu primo fazia um curso de docência do ensino superior em 1994, quando eu comecei aqui. 93, 94. Aí ele falou comigo assim, estou fazendo um curso que é a sua cara. Aí eu falei, que curso que é a minha cara? Eu era procurador da autarquia, do SAI Volta Redonda. Será que tem direito administrativo? Eu falei assim, será que é alguma coisa assim nessa área e tal? Ele falou assim, não, é docência do ensino superior. Eu, o que é isso? Você para dar aula. Mas estuda direito também? Não, você estuda para ser professor, você estuda técnicas para ser um professor. Aí eu falei assim, tá, mas quem disse que eu quero ser professor? Ele falou, você é muito mais professor do que eu que dou aula, ele falava. Tinha didática, tinha... Você é da sua natureza, ele falava isso. Ah, então eu vou fazer esse curso com você. Eu gostava, né, de ficar muito com ele, então a gente estudava junto. E aí, poxa, no meio do curso, me chamaram para ser professor de Direito Tributário para o curso de Ciências Contábeis lá no Tangeninal para dar 4 tempos a sexta-feira. Olha que perderam. Bom horário. Bom horário, né? 4 tempos de Direito Tributário. Eu falei, vocês são loucos? Todo mundo 4 tempos de querendo Direito pro Tributário. Gaia. 4 tempos de Direito Tributário. Na mesma turma? sexta-feira, mesma turma. É, Aí pedreiro. ele, é isso aí, é pegar ou largar. Aí eu falei, caramba, tá bom, vou pegar esse desafio. Eu dei a aula para aquela turma no 2º ano. Ciências Contábeis eram 5, Vitor. No 5º ano, eles me chamaram para ser... Eu só dei aula para eles no 2º ano. No 5º ano, eles me chamaram para ser o paranifo da turma. Que bacana. Que legal. Marcou, né? Até hoje eu converso com eles, eles criaram um grupo, eu converso com um grupo de WhatsApp com eles. São fantásticos essa turma também. Aprendi muito com eles. 1994. 94. Olha aí. Agora 30 anos. 31 anos, né? E no dia que nós inauguramos, hoje, dia 1º de setembro, é um dia, para mim, emblemático, né? Primeiro, porque foi aniversário do meu filho, do Leonardo Prado. E foi o dia que nós inauguramos o Tribunal do Júri. Ah, que legal. No dia 1º de setembro, né? Eu lembro que o Leonardo, jovenzinho ainda, chegou lá todo de terno. Gente. Pacotei ele. Foi Lá muito se bom. vão 20 anos. Já se vão 31. 20 anos aí. E ele precisa de ter conhecimento de como foi, quem foi Ayrton da Costa Paiva. Sim. Sim, Entendeu? sim. Que não tem ninguém melhor para falar do que o Ayrton do que A gente ouve muito que ele foi conselheiro, né? Professor, advogado, mas a gente nunca ouviu como pessoa, né? Quem era o Dr. Ayrton, né? Porque carregar um nome ainda em vida, né? Era uma pessoa muito amada pelos alunos. Com certeza. Tem uma história de vida, assim, fantástica, que a gente pode conversar, falar tanto do Ayrton Paiva pessoa, quanto o Ayrton Paiva professor. Entendeu? pouquinho. Posso... Bem, você não... Pode falar. Fica à vontade. Tá, ok. Olha só, o professor Ayrton, primeiro, pra você saber, era um mineiro, tá, que veio para o Rio de Janeiro querendo ser diplomata. Ó. A ideia do professor Ayrton era ser um diplomata, mas ele era de uma família muito humilde. Na verdade, o pai dele era dentista prático, na época que podia ser, e aí depois veio a regulamentação da profissão, Sim. e ele teve que, de dentista prático, no interior de Minas, virou servente da UERJ. Você vê que a natureza dele já era de ser cavalheiro, né? É. É. Pessoa diplomata. Ele era de ser um lorde. diplomata, um lorde, educado. E aí ele, estudando, tentava fazer o Instituto Rio Branco, mas naquela época, estou falando de 1956, 57, 58, disseram assim,
professor não era, né? Ayrton, você vai ter dificuldade para o Instituto Rio Branco. Porque a sua origem, naquela época, ia dificultar. E aí ele acabou indo trabalhar na área de turismo. Na área de turismo, ele começou a falar outros idiomas, resolveu fazer direito, esqueceu o Instituto Rio Branco como curso para ele seguir e virou professor de Direito Internacional. Depois ele chegou a dar aula no Instituto Rio Branco, algumas vezes. Não foi como aluno, mas foi como professor. Professor, conferencista. E aí ele acaba fazendo o concurso para a UF, ingressa na Universidade Federal Fluminense por concurso. 5 anos depois já era doutor lá e 10 anos depois diretor da Faculdade de Direito por concurso. Aí ele faz concurso para uma outra faculdade, que é a Universidade Federal do Rio de Janeiro, passa. Lá também ele vira diretor. Então, é uma das poucas pessoas que dirigiu 2 escolas de direito federais. Ele, aqui é a UF e a UFRJ, e o Caio Mário, em Minas. E trouxe toda essa experiência para fazer o primeiro currículo do curso de Direito de Volta Redonda do Centro Universitário. Mas ele era um homem de um conhecimento jurídico ímpar, mas mantinha uma humildade, sabe? Sim. Ele era um homem humilde, um homem simples, um homem que venceu na vida como advogado, porque ele era advogado, e enriqueceu na advocacia. Né? Ele levava para a sala de aula aquilo que ele fazia durante o dia, ele brincava assim, eu advogo e ensino o que eu faço para meus alunos. Coerência. Um homem Isso ético. é muito legal, né? Porque ele realmente aplicava no O que dia... vivia. Exatamente. Isso é ele extremamente ensinava o que ele importante. aplicava Essa no coerência, escritório né, dele. entre o discurso e a ação. Sim, mas olha só, é importante você falar, era um homem ético, eu convivi com ele diariamente quase 25 anos da minha vida. Eu nunca vi o professor Ayrton brigar com uma Mais pessoa. do que eu e o Dauro. O Dauro foram 20 anos. E ele foi me ensinando a como atuar como pessoa, como homem, depois como professor, advogado. Então eu tenho assim, uma história que ele me ajudou a construir. Uma mentoria. Uma mentoria. E aí, quando se pensou em dar o nome do diretório ao professor Ayrton, foi o Felipe, né? Felipe Rebelo, outros alunos, Ângelo Almeida também, Sim. você também pensou nisso. Foi assim, fantástico, ele ficou extremamente lisonjeado. E aí ele veio para a cerimônia, e é muito bom ver uma escola do direito com o nome dele, que ele merece, e a escola crescendo, tendo uma gama de professores e alunos, do jeito que ele via e que ele sonhava. Formando bons profissionais. Formando bons né? profissionais. A gente, ao olhar esses 20 anos e pesquisar um pouco quem foi os ex-presidentes, a gente pode ver que carrega um nome forte, Dr. Ayrton, e formou pessoas fortes. Porque, ao olhar quem foi os membros, hoje a gente tem vários profissionais renomados no mercado. A gente tem grandes advogados, grandes empresários, grandes pessoas no poder legislativo, no executivo, e que eu acho que já vem numa tradição, né? Vem com o Dr. Ayrton no nome forte, já vem com a instituição forte também, que ajudando os alunos. Então, isso é muito importante para nós sabermos a história, né? Para a gente honrar aqueles que construíram lá atrás e pegar dessa experiência também e passar para os nossos alunos, saberem que o professor Ayrton, que vem lá de Minas, né? Todo humilde, construir uma trajetória de excelência. E hoje o diretório tem esse propósito também, trazer a história, relembrar. Hoje nós exibiremos um documentário sobre a história do diretório e todos que passaram, para que os alunos possam enxergar que, independente da sua origem, você pode ir além. Exatamente. Sabe? Você pode crescer, você pode se comunicar muito além da sua realidade. Eu tenho um vídeo do professor Ayrton dando aula de Direito Internacional, que eu não sei se dá tempo de fazer um corte e colocar ele falando, não na OAB, mas ele falando sobre direito internacional, dando aula, eu gravei. Conheceram quem é. Quem é? Eu tenho até aqui, eu já pego daqui a pouco. Que legal. Hoje, Gente, eu aí já a não quero ir embora, facilidade da eu quero ficar tecnologia. aqui. Não quero ir embora, eu quero ficar aqui pra Você ver vai isso. voltar. A doutora Ellen já vai viu na voltar. conferência jurídica da OAB que a gente teve o quanto ela é amada pelos alunos, né? Tanto ela e tanto o doutor Vitor. Eu falei com ela, fica, que ela viu lá. Vários alunos da FOA tirando foto com ela. Gente, tinha muita gente da Ela FOA, viu, né? inundou o auditório. Tava Isso aí. cheio, Estamos bem lá. prestigiado. E eu Presença esmagadora. queria fazer uma proposta. Diga. Por que não fazer o seminário em homenagem ao professor Ayrton Paiva, trazendo
para palestrar ex-alunos dele, como o ministro Luiz Felipe Salomão, Olha só. como o corregedor Apenas. Cláudio Olha Brandão, Apenas. como o desembargador federal William Douglas. Pegar... Ô, Vitor, a gente Fernanda, falou, também é outra mas o que coisa. nós fizemos juntos no curso de levar os alunos do Rio de Janeiro para eles assistirem palestras de grandes nomes, pessoas que hoje estão lá no STF. né? Que a gente sentava junto ali Sentava conversando. junto, batia papo, né? A gente fazia palestra lá no Hotel no Glória. Hotel Glória, que infelizmente fechou, né? Era muito legal lá no Hotel Glória, na OAB, né? Foi assim, Gente, Eu fui tenho conhecer o fotos sistema nossas com o OAB. ministro Fux, Eu fui, Sim, eu antes dele ser ministro. Antes de ser ministro, a gente palestrou junto. junto. Quer dizer, eu tenho fotografias e palestras junto com ele. Quando nós recebemos o título lá De doutor honoris causa. doutor honoris causa, Que o professor entendeu? Ayrton fez questão de Exatamente, otorgar. me entregar, quer dizer, uma coisa assim, uma história no direito muito legal. Eu fui conhecer o sistema ordem pela FOA. Pela Uma FOA. discussão que vocês fizeram. É isso aí. E a gente foi até lá conhecer o plenário, no A gente andar. levava os alunos para conhecer o Tribunal de Justiça, fazer visitas no Rio de Janeiro, entendeu? Fazer gente leva visita até hoje. orientada A gente e leva leva até hoje. Sim. Então tem que levar o meu gabinete. Me fala. Quando eu forem. levo, É. eu quero participar. Que é um escritório avançado da FOA no Rio de Janeiro. Pansardes, olha só, eu adoro, vou chamar de Pansardes porque eu tenho um carinho especial. E quando for, avisa mesmo, porque eu falo muito também para esses jovens advogados que não sabem como funciona a atuação na segunda instância. Sim. Então é interessante a gente andar por lá, mostrar. E é extremamente atuar na segunda instância, né? Porque muitas das vezes as causas não terminam na primeira instância. E as Às vezes pessoas pode até fazem a última apelação, instância. o recurso, mas não esquece, deixa lá protocolado e nem lá aparece. Tramitar bem no segundo grau de jurisdição, entendeu? Né? É onde que se forma realmente. Ninguém se contenta com o primeiro não, né? Eu não. Não. Eu não. E a atuação na segunda instância é muito importante para os advogados. E olha só, eu não falo mais interior. Porque a gente tinha... interior. Não. Olha só, 2 horas você está no Rio, mas ainda há um conceito na advocacia de assim, veio a sentença, apelei, deixa aí para o tribunal. Nós temos que mostrar aos advogados, nossos ex-alunos, que eles precisam ir e advogar lá, falar com o relator, sustentar oralmente. Uma questão importante é que os alunos, na hora do curso, eles não querem falar, não querem apresentar trabalhos. Para com isso. Aí, quando eles vão A vida real advogar, vai te jogar na... eles têm vergonha de sustentar no tribunal. Então, a gente prepara aqui para a oratória. Eu já Entendeu? tive algumas situações Nossa, lá que Eu vergonha. tive um caso junto com o Pansardes, né? E até eu ganhei, tá? Desculpa aí. Entendeu? Nossa, foi incrível, porque aconteceu comigo algo que naquela época eu não esperava. Eu entrei para a sessão, estava perdendo por 2 votos, eram 3. Não, era o relator, o vogal e o revisor. Eu já tinha 2 votos contra. 2 votos contra. Olha. Só que eu fiz a tese todinha em cima do desembargador, dos livros do desembargador Gessé. Gessé Torres, Gessé professor. Torres. Entendeu? Tudo, licitação todinha em cima daquilo ali. Eu perdi na primeira instância, o Ministério Público me bateu na primeira instância, fui para a segunda instância, o Ministério Público bateu, o relator já estava com 2 votos contra, eu já estava começando a desconfiar que eu estava errado. Tudo estava dando contra, né? Só que no dia da votação, um dos vogais passou mal e veio alguém substituir. Olha a coisa do universo, né? Quem foi substituir? Desembargador Gessé. Olha só. E o relator era o desembargador Habib. Foi pelo quinto, Jorge Habib. Jorge Habib. Aí, ele era o relator. Da minha época. E aí... Ambos já estão aposentados. Não é da minha Ambos época, eu aposentados. sou jovem. Não é mesmo. história do direito. Aí, poxa, falei, caramba, aí a procuradora-geral, né, que ela foi fazer a sustentação, eu tinha feito todo o trabalho. Era eu e ela que trabalhava naquele processo, né? Pesado, assim. Que eu era o adjunto dela. E aí, na sustentação oral, ela falou só pro Gessé. Ótimo. Falou olhando pro Gessé, falou. Técnica, estratégia. Técnica. Falou só para ele, esqueceu dos demais. Aí ele viu aquele negócio, vista. Pediu vista, marcou para a semana seguinte. Na semana seguinte estava eu lá, aí era eu que ia na segunda. Quando eu fui na segunda sessão, aí o Paulo Pansardes estava embaixo junto com a parte, né? E eu mais acima um pouquinho.
Daqui a pouco o GC começa a falar do voto dele. Eu só pedi, falei, eu quero pelo menos um voto favorável para A tese, né? para minha tese, para eu subir, poder ir à última instância. E aí ele foi dando tudo para mim. Tudo para mim. Todo para nossa tese, né? Aí eu falei, opa, um voto. Na hora que ele terminou de lapidar o voto, o presidente da Câmara falou assim, Acompanhe. o relator, como vota? Aí ele falou assim, depois dessa aula, eu não tenho como sustentar meu voto. Ele trocou o voto. Tô acompanhando. A relatoria acabou passando cedo Eu do GC entrei hoje. perdendo de 2-0. Estava com 2 votos contra, eu ainda não tinha o outro voto. Eu saí com 3-0. Legal. Olha, Entendeu? Viramos ali. O que prova a técnica. importância do advogado e sustentar E ali. e defender A o direito do oralidade, cliente. entendeu? Eu faço E também. a gente ficava ali E nos aí- bastidores, nos corredores, e fala com o desembargador, e fala com o funcionário. Naquela época que os processos, você tinha que fazer academia, né? Pra carregar. Continua tendo que fazer. E fica a vai. dica para os nossos mas não pelo alunos, né? processo. E fica a dica para os nossos alunos. Apresentem os trabalhos, não É. tenham vergonha. A hora de aprender, de errar mesmo, é aqui na escola, para não errar lá. É. E aí o sucesso é garantido. Mas é né? interessante certeza, como né? que a gente tá. O Wesley tá aqui, ele pode confirmar. Como é que a gente pegou essa base boa que vocês construíram, que eu também fui aluno do Dr. Eduardo, tive esse prazer. E a gente aprimorou isso ao longo do tempo, né? Hoje os alunos, eles apresentam trabalho a todo tempo. Na nossa semana jurídica, nós tivemos um interjúri, foi um júri simulado, 2 júris simulados, com alunos de todos os períodos. Então eles desenvolvem a oralidade. E na matriz curricular que está em andamento, a gente inseriu a pesquisa. Então eles têm que fazer pesquisa, têm que entender, ter o raciocínio crítico, criar aquele raciocínio crítico e apresentar. Então o aluno, ele sai hoje, na nossa época não tinha isso, né, Ellen? Ele sai minimamente com 3 artigos científicos publicados e apresentados. Legal. Então a gente já trabalha essa oralidade para ele sustentar no tribunal, desenvolver no próprio primeira instância. A gente vem trabalhando isso com eles, é bem legal. Hoje o diretório também ele tem um projeto que visa que o aluno vá vivenciar a prática jurídica. Eu montei um grupo de estudo onde as meninas elas veem todo o trabalho que é feito nas outras universidades e outros diretórios acadêmicos e a gente tenta ir junto com eles. Porque muitas das vezes a gente pensa, por a gente ser do interior, a gente tem uma certa defasagem. Eu falei assim, não, porque o mercado de trabalho hoje ele é bem amplo. E hoje, online, a gente pode fazer os cursos, né? Então, a gente faz curso no STF, Legal. da própria FGV, A gente está participando do júri, não, como é que Júri esqueci o nome? simulado do STF. Do STF. Legal. Para sustentar lá. Estamos Então, Ah, o participando. universo fez isso. Vários. Então, a gente demonstra que, mesmo a gente estando aqui, a gente pode ir além. Não é um impeditivo. Gente, eu faço MBA e Sim. pós-graduação, tudo online. Não tem mais Hoje, idade hoje pra em ir pra sala dia, de a aula, tecnologia não dá tempo. permite. Sim. Não dá tempo, Eduardo. Ah, Nossa, pelo eu tempo, tô na idade. agitada. Aí é o tempo. Porque eu sou jovem. É. Fomos na Conferência Internacional de Arbitragem, sabe? Na visita técnica a gente fez mais de 6 esse Foi, ano e a gente gente, tá em foi agosto, na em OAB, setembro ainda, né? Sim, escritório, né? Fomos em São Nelson Paulo, no Wilson. Rio, Muito conferência legal. de Que arbitragem. legal. Fomos. A gente foi a segunda Tem que ir no universidade que foi escritório lá. ali, Francisquini. Vamos lá. Só marcar. Viaja com a gente mesmo. E a gente tem o apoio da instituição, é muito importante falar isso, porque se a gente precisa de uma van para ir na OAB, a gente tem à disposição, sabe? Isso é muito importante. Eu acho que isso faz com que a força seja um diferencial. A gente é uma família mesmo, sabe? Uns ajudando os outros. E eu não posso deixar aqui de falar de um episódio muito legal que marcou a nossa gestão esse ano, foi que os alunos estão se preparando para a ordem dos advogados. E aí fica aquela angústia, né? Aquele medo. E aí, através de um grupo de alunos que os professores e o Alan viu, eles montaram um sábado inteiro para preparar os alunos para a ordem dos advogados. Legal. Então, a gente vê o cuidado da instituição que está tendo com os alunos, e isso faz com que forme mais profissionais técnicos e humanos, porque a gente aprende aqui a verdadeira essência do direito. Mas isso eu acho que sempre foi diferencial do curso, né? O professor ele tá lá para ensinar, mas o ouvido tá ligado. Sim. Como é que surgiu isso? A professora Claudinha ouviu eles Claudinha maravilhosa. maravilhosa. Beijos, Claudinha. ouviu Nossa, eles todos. ali tensos, porque uma disciplina do 10º é importante para o OAB, eles não tiveram ainda, que vão fazer o OAB no 9º, a ética jurídica, que precisa acertar 8 questões, e aí ela passou para mim e falei, não, vamos montar um sábado intensivo dessa matéria aí, vamos embora dar essa disciplina antes da OAB. E sempre foi isso, o ouvido do professor sempre atento, trazendo as necessidades do aluno para dentro do curso. Aí vocês falam de exame de ordem, e olha o link com a Ayrton Paiva.
ele foi examinador do exame de ordem 10 anos. Ele Nossa. preparava a prova de Direito Internacional, tá, da OAB. Depois eu acabei indo para a banca e fiquei 4 anos preparando a prova da FGV de Direito Internacional. Então, sempre uma escola sequência. de quase 15 anos aí de Direito Internacional dessa banca, né? Porque você e ele trabalhavam com uma conexão muito forte, né? Olha, eu queria ficar mais aqui com vocês, mas eu vou pedir licença à mesa, no nome do desembargador Vitor Marcelo, Licença da Ellen, concedida. tá? E eu tenho um compromisso agora, não posso... Mas nós vamos fazer outro. Eu vou voltar para Posso anunciar o compromisso? Posso anunciar? Pode? E convidar todo mundo, com um compromisso importantíssimo, a inauguração do nosso espaço no Shopping Parque Sul. É. Olha, Né? que legal. Você que está assistindo, vamos ficar 2 meses lá no Shopping Parque Sul, né, presidente? 2 meses no Parque Sul. Com uma série de atividades. O curso de Direito vai corredor. estar lá. Não é uma salinha não, tá? Inaugura que horas? Um corredor, agora às 11. Como é que vai ser? Como é que funciona? Vamos passar É um lá para espaço ver. nosso. Passa Vai lá lá, Vamos conhecer. passar lá para ver Passa quando sai lá. daqui. Oi, gente, É, bora. inaugura às passa 11. lá. A gente passa lá. Passa lá. Inaugura daqui a pouco. É, Daqui a ele pouco. tá aqui prestigiando É você. 11 horas, são 10h53. Vai Corre lá. Tem que correr lá. Nós vamos ocupar com todos os cursos. Né? O shopping convidou a gente, que nós participamos da Expo VR agora. Eu vi. Você viu? Sucesso. Sucesso, né? Então, por causa desse sucesso, o Parque Sul convidou a gente para levar os nossos cursos em atividades lá. Então, nós vamos ficar lá preenchendo o espaço, até que as lojas que foram contratadas para ocupar aquele espaço, elas cheguem, entendeu? Então, a gente quer inaugurar ali e tem muita... Agora a gente está com a conexão muito boa com o Parque Sul, né? Não era, a gente estava meio que distanciado por razões comerciais. Mas agora, depois dessas atividades que a gente fez, as coisas vão acontecendo, vão O chamando empresário a gente. Eduardo Prado foi Empresário aproximando. Executivo. Executivo. CEO. Vai lá e daqui a pouco a gente passa lá para ver. Tá Para bom, quem gente. estiver lá no Parque Sul, as atividades é para quem está passando lá também. Todos os cursos estão lá. Pode Todos os passar lá no cursos, e corredor pra quem estiver lá e passando. olhar a gente, fazer aquela visita. Isso aí, né? atividade Tem um para todo cafezinho. mundo. Não é isso? Gente, ó, um beijo Vai pra lá, vocês, daqui a tá? Até daqui a pouco, ó. Tchau, valeu. Após uma pausa técnica, sair do nosso presidente para o seu compromisso, retomamos aqui o nosso podcast, mas vamos continuar falando história do diretório, do Dr. Ayrton. E aí nós falamos, né, lá um pouquinho lá atrás, a Ellen falou que nós somos a média das 5 pessoas que estão caminhando junto conosco. Isso é importantíssimo. E outra coisa que eu reparo na trajetória da Ellen, Dr. Vitor, Dr. Eduardo, além de quem está junto com a gente, muito importante a gente falar para os nossos alunos que a base tem que ser sólida, né? Sem base Sim. você não vai lugar Não nenhum. dá pra gente querer pular a etapa, eu vou ser desembargador. Não. Vou formar agora, quero ser desembargador. O que você acha, Ellen? Eu acho que você vai ralar muito o joelho no chão, ele vai tomar muito tombo até você chegar no topo. E isso não tem jeito, faz parte. Mas partindo do princípio de que você, escolhendo as pessoas com as quais você quer conviver, eu tô convivendo com alguém que é por interesse. Não é por interesse. É por crescimento de vida, de perspectiva de futuro. Então, quem que você quer escolher estar próximo para que seu futuro seja tão bem sucedido quanto daquela pessoa? É isso, não tem nada a ver com inveja, não tem nada a ver com interesse, mas interesse de crescimento. E aí, linkando um pouco com a história do diretório acadêmico, eu queria que o Vitor falasse um pouquinho sobre a experiência de vida dele, porque foi a partir do estágio que ele fez com o professor Ayrton Paiva que a vida dele mudou. Sim. Eu acho que é importante a gente falar. Não, isso é uma coisa é o bom interesse, outra coisa é ser interesseiro. O Sim. bom interesse de querer Uma aprender. coisa é você se interessar ser interessado. e ser interesseiro. Ser interessado. Tem uma diferença, né? Quando você é interessado, você. Nós fizemos um podcast com o Dr. Eduardo e assim, eu falei com ele uma coisa incrível. Nós falamos antes de entrar aqui, né? Ninguém imaginava que ele ia de advogado, procurador de município, professor, presidente da instituição. Mas durante toda a trajetória tem uma coisa que é muito marcante. É o servir. Ele estava pronto para servir o tempo inteiro. Eu acho que é esse o interesse. O interesse está colaborando. Exatamente. Você é estagiário do Dr. Vitor. O meu interesse é colaborar, não é estar colado com ele só para crescer. Eu acho que isso Isso faz aí. a diferença, né? E Com demonstrar certeza na sua humildade em trajetória vai aprender, mostrar a né? mesma Também. coisa. E aí eu queria falar uma coisa voltada para os alunos, aqueles que estão começando o curso de Direito. Eu sou desembargador do Tribunal de Justiça, hoje estou há 3 anos como desembargador, e às vezes as pessoas olham e acham que a vida já foi Começou construída fácil. de forma fácil. Não, eu sou filho de uma professora, né, com um advogado, fui criado pela minha mãe, entrei na faculdade aos 16 para 17 anos de idade, com 16 para 17 Muito começo, jovem, né? Maturidade pura, né? mas eu já sabia que eu queria fazer Direito e queria dar aula. Talvez porque meu pai era advogado, minha mãe professora, já carregava ali no DNA. E aí, estudando,
eu fui fazer sucessões com uma professora Terezinha Paiva, Esposa do professor Ayrton. Paes. Mas eu não sabia quem era o professor Ayrton. Ele tinha se aposentado. Então, estava lá fazendo a prova, ela viu minha nota. Tirei 10, vou contar, pronto, tirei 10. Aí ela, Aparecido. ela virou para mim e falou assim... Não devia ser comum na matéria dela. Aí ela falou, você não quer trabalhar no escritório do meu marido? Eu falei, eu queria um estágio, né? Quero, mas eu não sabia quem ele era. E ela mandou, ó, vai no escritório no dia tal. Aí eu fui. Não tinha terno, peguei um terno emprestado com meu tio. Aí botei um terninho, fui lá, arrumadinho e tal. Aí ele me entrevistou e falou, você vai começar como estagiário aqui. E aí eu comecei como estagiário, eu lembro, em 2 de maio de 1992. E foi o único lugar que eu trabalhei a vida inteira. Lá eu me formei, virei associado do escritório, sócio do escritório. Que legal. E com o falecimento do professor Ayrton, vamos dizer assim, eu herdei os clientes, a carteira, a alma do escritório. E dei sequência ao legado dele na advocacia, que era uma advocacia boutique, em que você se preocupava individualmente com cada cliente, com o problema que ele tinha. Nesse caminho, a Ellen se forma. Eu me formei aqui. Aí a gente começa a namorar. Já contei a história. Ela já contou. Ela vai para o Rio, passa no exame de ordem e vira minha sócia no escritório. E vai aprendendo também. E aí eu ia a todas as reuniões com o Vitor, ficava calada. Ele, vem comigo, vem comigo. Eu advogava para uma grande companhia aérea internacional. E eu sentava à mesa, né, com todos os funcionários. O Vitor falava, eu anotava tudo. E aí eu fui vendo como ele fazia até que eu fui ser procurador-geral de São Gonçalo. Ela assumiu o escritório e, na verdade, eu não voltei mais ao escritório. Porque de procurador-geral eu fui para desembargador eleitoral. Tá? Que responsabilidade. Eu quase chorei, porque tinha situações que eu falava assim, eu preciso falar com o Vitor, ele não me atendia, por impossibilidade. E ali eu passei a ter que resolver sozinha, me virar sozinha. Mas eu só consegui porque eu ia acompanhando ele em todas as reuniões, entende? Mas olhem só, aí já cheguei lá na frente, né? Procurador, desembargador eleitoral. Aí, para desembargador eleitoral, só para que vocês saibam. Explica como funciona. O Tribunal Regional Eleitoral, ele é um tribunal híbrido, tá? Com uma formação periódica. Então, lá você tem 7 membros, distribuídos entre desembargadores federais, desembargadores estaduais, juízes estaduais e 2 advogados, juristas, que ocupam as funções de desembargador eleitoral pelo período do mandato. E quem é que escolhe o desembargador eleitoral? Em cada estado, o Tribunal Estadual vota, os desembargadores votam em 3 nomes, uma lista tríplice. Em 3 nomes de 3 advogados. Que se inscrevem. Sai um edital para desembargador eleitoral. Quem tem mais de 10 anos de advocacia, quem tem experiência na área, se inscreve. Os desembargadores, então, recebem os currículos e eles votam. Quando eu concorri, o tribunal tinha 180 desembargadores, eu tive 139 votos. E aí fui para a lista com mais 2 colegas. O Tribunal Superior Eleitoral homologa o nome e encaminha ao presidente da República. E o presidente da República escolhe um e nomeia. Foi o que aconteceu. Aí estava, então, cumprindo o mandato de desembargador eleitoral quando surge a vaga do TJ. E um mesmo processo. Né? Você se inscreve, o Conselho da Ordem dos Advogados do Rio de Janeiro, os conselheiros, eles escolhem 6 nomes, e também tem que ser advogados. A regra é, com 10 anos de advocacia, ilibada reputação e notório saber. Essa que a Constituição estabelece como regra. E aí, a lista 6ª vai para o tribunal escolhe 3 nomes, e desses 3 nomes o governador escolhe um. E aí eu fui escolhido pelo governador e estou lá há 3 anos. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Eu comecei lá atrás, sem nenhuma história na família de juristas, de desembargadores, juízes. Não, comecei a carreira, né? E porque
um professor me enxergou, uma professora me enxergou, me deu a oportunidade que eu agarrei. E como que o professor é importante, como vocês, em sala de aula, o seu comportamento, suas notas influenciam. Vocês são vistos o tempo inteiro. Eu falo com todos os alunos. Sua carreira começou aqui. Eles falam no primeiro dia do primeiro período. Exatamente. E aí foi dando certo. E o professor Ayrton foi me moldando. Ele também um dia perguntou, você quer dar aula? Eu falei, quero. Então amanhã você vai dar aula lá na UFRJ, na Faculdade Nacional de Direito. Eu dou aula para o 10º período. Amanhã você vai chegar lá, eu vou te apresentar e você vai dar aula para o 10º período. E ali eu comecei. Nossa. Eu dei aula, ele gostou, então vou. Que responsabilidade. Ele era dono de uma faculdade também. E aí ele me contratou para dar aula na faculdade dele. E a partir dali, ele já estava com 60 anos e falava assim, olha, eu já não quero muitas responsabilidades, porque eu já fiz várias bancas de concurso, já dei aula em vários cursos. Quando surgia, ele falou assim, olha, eu não quero não, mas eu posso indicar o Vitor para ir no meu lugar? E foram surgindo oportunidades. Aí eu fui banca do Ministério Público, né, para a prova dos procuradores. Sim. Fui banca da OAB, fui banca para delegado de polícia. Aí fui experimentando muito cedo uma gama de oportunidades que me deram experiência. Eu estou com 52 anos, então observe que em 28 anos mais 3, 31 anos, são 31 anos. E aí a gente pega o gancho de agarrar a oportunidade, né? Que o senhor começou lá, aceitou o estágio, aprendeu com um grande homem, né? Que foi o Dr. Ayrton, e hoje o senhor está numa posição, graças a toda a sua trajetória, mas também de lá atrás, ter a humildade de querer aprender com quem já sabia, né? E ter o interesse de estar ali, né? Atrás de conhecimento. Porque hoje, quando a gente fala com um aluno, olha, tem um estágio voluntário em um lugar tal. Fala, voluntário? Aí, eu quero é dinheiro. Eu falo, eu não gente, recebia. Eu olha, não. que legal. Eu não recebia que legal. estágio. Eu estagiei na Pansardes. Sim. Eu recebi R$1. Hoje acontece uma coisa muito interessante, por isso que eu falei de base. Hoje sobra vaga de estágio. É uma coisa que na nossa época era absurda. A gente matava um outro para conseguir uma vaga de estágio. Era uma honra você conseguir um estágio. Dinheiro, porque a bagagem que eu tive ali foi que me ajudou quando eu cheguei para... O professor Ayrton faleceu. Eu só consegui auxiliar o Vitor, porque eu ainda não tinha a OAB na mão. Eu demorei a passar. Quem quiser saber um pouquinho da minha história, depois vai lá no meu Instagram, @ellenfranceschini.adv, eu conto um pouquinho. É trágico, mas deu certo. Mas em 2 minutos, depois você vai dar uma palhinha aqui, 2 minutinhos. E aí, eu só consegui fazer isso porque eu estagiei na Pansardes, Sim. sem ganhar 1 centavo. Mas a carga de conhecimento que eu tive ali, o primeiro despacho com o juiz, que hoje é desembargador e assim, é um querido comigo, foi lá que eu consegui aprender. E quero deixar uma coisa destacada aqui, que é o seguinte... ele foi para o estágio, não era remunerado, mas ele podia. Não, olha só, quando eu fui fazer o vestibular, naquela época não tinha fiéis ainda, né? Não tinha. Então minha mãe falou assim, ou você passa para a universidade pública, ou você não vai conseguir... Pro estágio, um estágio remunerado, mas ali, vou fazer minha parte só, vou fazer o básico, faz o básico. Cumpro minha hora e vou embora. Eu não gente. tinha pressa de sair do escritório, e o professor Ayrton percebia isso. Os outros saíam e eu ficava. E eu fazia atividades que não eram atividade de um estagiário. Por exemplo, um dia ele me pegou limpando o ar-condicionado da minha sala. Eu mesmo fui lá tirar o filtro para lavar. Simples, né? Aí ele olhou aquilo e falou, é diferente. Entenderam? Então você tem que fazer a diferença. Acho que é isso. E a Ellen tem uma história muito bonita que eu queria que você falasse. Seu pai, sua mãe, depois a faculdade, o que aconteceu na faculdade, enfim. Mas... Conta tudo, porque você deu a palhinha, deixou a gente curioso. Não, vou falar muito rápido. Corre lá no meu Instagram. Tem que fazer o marketing também. Gente, foi o seguinte. Bom, meus pais... meu pai era metalúrgico, né? Não faleceu. Era metalúrgico da CSN. E ele, com 17 anos, ele quis... Minha mãe, dona de casa, nunca trabalhou. Foi cuidar enfim, da família, se dedicou à família. E aí, com 17 anos, meu pai se mudou para Pinheiral. Foi a derrota da minha vida, porque eu amava morar em Volta Redonda. E ali eu terminei a minha escola, enfim, o ensino médio. Demorei para engrenar na faculdade, porque eu queria vida louca. Eu demorei a entrar na faculdade, demorei a engrenar. Isso que o Eduardo falou, você é uma líder, eu demorei a perceber. Então, quando eu fui fazer faculdade, eu tive que me virar para bancar a faculdade. Conheci meu falecido marido, eu fiquei viúva muito jovem, eu fiquei viúva com 28 anos de idade. Então, eu comecei na faculdade com 24. Em 2004, em 2006, eu engravidei do Cláudio, engravidei da minha filha.
E aí, em maio de 2006, ele falece, eu com 7 meses e pouco de gravidez. 1 mês e meio depois nasce a minha filha. Então, a Sofia nasceu dentro da Unifoa. Ela vinha comigo para cá, ela virou a mascote da faculdade. Ela tinha tudo para parar o curso. E ali eu falei, agora não tem jeito. Ou eu sigo em frente, assim, destruída, devastada, ou eu sigo em frente, ou minha vida não vai dar certo. Agora eu tenho uma criança que depende de mim. Então, apesar do pai dela ter deixado vários bens, várias posses, a Pansardes, eu cheguei na Pansardes porque foi na Pansardes que eu encontrei um advogado para fazer o inventário do pai dela. E a partir dali, por uma série de questões, eu acabei fazendo o estágio na Pansardes, gratuito. E ali o Dr. Paulo falou para mim, eu não vou te cobrar o inventário, nós vamos fazer um inventário para você de graça. O inventário não terminou, tem 20 anos. Se liga. E ali eu falei, eu tenho que seguir na faculdade. Segui, continuei na faculdade, terminei, me formei. E eu não passava na ordem, eu não conseguia passar. Eu acho que todo esse choque, todo esse trauma, tudo que você pode aproveitar na sua faculdade para estudar, eu não consegui. Eu estudava para passar na prova. Estudava para passar na prova. Trazia a Sofia, amamentava enquanto fazia a prova. Então, se você está vivendo um momento difícil, você perdeu alguém na sua família, ou você tá grávida, seu marido te deixou, eu não sei qual a dificuldade que você tem, mas pegue essa dificuldade, essa dor e transforme em força para que você vença lá na frente. Isso aconteceu comigo. Então, eu terminei a faculdade, o Eduardo, eu ligava para o Eduardo e falava assim, Eduardo, não tenho dinheiro para pagar. Então, eu pagava 6 meses e devia 6, parcelava. Pagava para reativar a matrícula, parcelava. Eu fui terminar de pagar a faculdade, já 4 anos depois de formada, o Eduardo fez um parcelamento infinito para mim, eu fui pagando, paguei, peguei meu diploma, e hoje a Ellen está aí, a conselheira da Ordem, presido uma turma do TED, do Tribunal de Ética e Disciplina da OAB do Rio de Janeiro, estou me especializando cada vez mais em inteligência artificial, estou fazendo uma MBA voltada para inteligência artificial para negócios, estou terminando uma pós-graduação em Direito Digital e LGPD, e me tornei palestrante, venci meus medos, venci minhas angústias e bola para frente. E hoje eu estou aqui falando para vocês, para que de algum modo isso mude também a sua vida, mude também a sua trajetória. Porque todo mundo quer compartilhar sucesso, a derrota ninguém quer contar. Eu conto sem problema nenhum, porque cada derrota que eu tive, cada tropeço, me fez a pessoa que eu sou hoje, que eu me tornei uma pessoa forte, uma pessoa que conseguiu enxergar em si as capacidades que também não conseguia enxergar. Então, muitos dos alunos, às vezes, passam por problemas e, em vez de pegar aquilo como combustível, se vitimizam e desistem. Mas eu acho que quem tem força de vontade, tem foco, às vezes é falta de grana, né? No caso do Vitor, era falta de grana. Ele passou para várias universidades federais e estaduais e ele teve que abrir mão de algumas porque ele não tinha dinheiro para se deslocar até aquela. Então, ele fez a mais próxima, que era a UF. Sabe? Então, é importante compartilhar esses momentos com vocês para que vocês vejam que como é que é? O Vitor fala uma frase, sucesso, oportunidade... Sucesso é preparação e oportunidade. Você tem que estar preparado. Porque se a oportunidade chega para você, se você não estiver preparado, você vai fazer o quê com ela? Sabe? Posso pegar um gancho? Deve. A Ellen contou essa história toda e é importante dizer que ela fez o primeiro exame de ordem, não passou. Fiz o segundo. Aí a gente já estava juntos, Não ela passei. fez o segundo, não passou. Fez o terceiro, aí no terceiro ela já estava assim... Eu desisti, eu falei, Vitor, eu não vou fazer mais. Eu me inscrevi num curso para ser representante farmacêutico. Aprendi a fazer a arte da oratória, porque eu falo, me articulo muito bem. E ele, humilde, né? Mentira, articulo hoje, antes não era muito assim. Aí o que eu falei? Aí ele falou assim, não, você tá louca, você fez direito, você vai fazer a prova da ordem. Eu falei, não vou fazer. Aí eu disse uma frase para ela. Crises de labirintite, eu fiquei eu internada disse em frase pra ela, casa. você só consegue alguma coisa na última vez que você tenta. E aí, quando eu desopilei, eu falei, ai, que droga, o Vitor tá me perturbando para fazer essa droga dessa prova, vou fazer. Passei. Olha. Tentou até conseguir. É isso Passei. aí. Quando eu tirei toda aquela carga emocional em cima de mim, Mas agora eu passei. acho que, na atualidade, na nossa época era tudo muito mais difícil. Hoje é tudo muito mais fácil. Você vê alguém falando, hoje o mundo tá acabando. Nada, hoje o mundo tá muito melhor. Tá, não vem com essa não. Mas hoje eu acho que existe um problema muito grande, que é o que você falou. As pessoas só contam sucesso. Aí você fica no Instagram só rolando o sucesso das pessoas. Aí você fala, poxa, mas eu não tenho um carro pra ir pra faculdade. Eu tenho que trabalhar pra fazer faculdade. Eu não tenho um mundo ideal. Aí desanima. Não.
todo mundo passa por uma série de dificuldades. Só que ninguém conta. São os desafios, São né? os desafios. Vamos colocar. Dificuldade não, desafios que você tem que Aqui, superar. segue lá o podcast Fora o Glamour, @ tá no Instagram, tem um canal no YouTube e eu trago convidados para compartilhar as dificuldades e mostrar, olha onde todo mundo chegou. Legal. Acho que é legal. Legal. Vamos trazer esse podcast pra cá também. Vamos. Eu gravo aqui com vocês, porque Bom, eu né? gravo em Vai ser Niterói, mas ótimo. eu gravo aqui com vocês. Ela tem que vir fazer a palestra de marketing jurídico dela. Com Que ela certeza. fez lá na feira de estágio da OAB, os alunos ficaram assim, ó. É uma potência e é muito bom para saber como o aluno se posicionar nas redes sociais, o que ele deve fazer, porque ela conta desde a trajetória do estágio, como o aluno já vai crescendo e se transformou no futuro profissional dele. Que é uma novidade, né? Que é uma De quando a gente novidade. se formou pra hoje, isso mudou muito, né? Como é que tá Alan, isso? o que acontece? Assim, eu começo, gente, eu assumo umas coisas e falo assim, meu Deus, e agora? O que eu vou fazer, Vitor? Por que eu assumi isso? A vice-presidente da Ordem me convidou para presidir uma turma de julgamento na Ordem do Tribunal de Disciplina, de Ética e Disciplina. Então, você que está estudando Ética e Disciplina da Ordem dos Advogados, né, o Estatuto, para fazer a sua prova da Ordem, pense que muitos advogados são processados por conta de postura antiética, seja nas redes sociais, seja com o próprio colega, seja com o cliente, pegando dinheiro, enfim. São N situações. O que mais bate hoje no Tribunal de Ética lá é completamento, ou seja, alguém que pegou o valor do cliente e depositou só depois de 30 dias, 60 dias, não importa, ou que sequer depositou. Ou rede social. Isso aí é campeão de audiência. Captação indevida de clientela. Por quê? Porque fazem aquela chamada para ação que não pode fazer. Me ligue aqui se você está com problema com o seu voo que foi cancelado. Você não pode fazer isso. Você nas redes sociais tem que colocar ali com conteúdo informativo. E essa palestra que eu fiz lá na Ordem, na feira de estágio, foi falando para esses alunos, olha, como você deve se portar, como você deve se vestir, como deve ser sua oratória, o que você pode, o que você não pode fazer nas redes sociais. Tudo isso tentando mostrar para eles esse novo universo digital que está à nossa disposição e que me colocou no local onde eu estou hoje. Hoje eu só sou chamada para fazer palestras porque eu realmente consegui me colocar na rede social de um modo que as pessoas me enxergaram e falaram, opa, essa moça fala bem, essa moça sabe o que ela está falando, ela traz um conteúdo informativo embasado realmente no que ela coloca ali na prática do escritório dela, porque eu gosto de falar sobre a prática. Então, as pessoas têm que aproveitar essas facilidades que nós não tínhamos, Alan. O Vitor, então, tinha menos ainda. A gente puxava carrinho de processo no corredor do fórum. Tinha que tirar boleta na maquininha para saber como é que era o andamento. Hoje o andamento chega para você no seu celular. Então, vocês têm que aproveitar isso, mas tem que saber usar dessas plataformas, sabe, Alan? Eu não sei como é que a Unifor está fazendo isso com os alunos, mas eu acho que trazer um bom curso de oratória para os alunos, colocar na grade, de repente, alguma coisa voltada para o uso de inteligência artificial de forma ética é muito importante, porque o que a gente vê, alunos saindo dos bancos da universidade sem nenhum preparo prático. Por mais que tenha núcleo de prática jurídica, isso só não basta, sabe? Então, como é que a universidade hoje está se repaginando, está se fazendo de uma forma diferente para que os alunos enxerguem hoje a profissão de um modo diferente? Porque vai mudar tudo. Vai mudar Em tudo. muito pouco tempo. Já A está tecnologia mudando. tá aí, né? Mas vai mudar muito mais coisa. E aí, o que a gente vai fazer com essa tecnologia toda? Entende? Isso Falei é demais, né? E é interessante, a gente aborda muito isso nos eventos, né? A gente vai ter o simpósio de pesquisa agora, que a gente traz os temas variados. Vamos aceitar o desafio para esse mega evento que nós vamos fazer e a doutora Ellen vir palestrar com a gente e explicar isso tudo. Se me chamar, eu vou. É porque realmente eu saí impactado da palestra dela, sabe? E a gente volta lá naquela conversa que o meio te influencia, né? Com quem você vai estar. Ninguém quis ir, sabe? Eu e mais 5 pessoas, vamos lá na feira de estágio, né? Na OAB, porque muita gente fala, é lá no Rio, muitas horas de viagem. Falei, gente, eu vou, eu quero aprender. Que legal. Cheguei lá, eu vi a palestra e tento praticar algumas coisas, né? Ainda construindo na carreira, né? E é importante, sabe? O aluno, ele está sempre por dentro das novidades sobre a inteligência artificial que eu vi lá na conferência também, que eu saí impactado também. Foi muito interessante. Vou disponibilizar para você. Sabe o que eu vou fazer? Vou pegar aquela palestra, Sim. tá aí me ouvindo?
Eu vou pegar a palestra que eu apresentei, que eu não consegui falar um terço do que eu queria, que eu apresentei lá na segunda conferência jurídica, na sexta-feira que passou. Vou disponibilizar para você, Alan. E aí, se você quiser, pode passar para os alunos, porque ali, é claro, vai ter uma parte que você vai ver que eu não falo nada, mas eu estou demonstrando como funciona uma das ferramentas que eu uso, que é o notebook LM, que é da Google, que o Vitor falou assim, nossa, que interessante. Porque ali você pode jogar toda a sua pesquisa científica, você pode jogar todo o seu material de aula que você digitou e tem no seu laptop. Coloca ali, porque aquilo se desdobra em mapa mental, aquilo se desdobra em resumo de áudio, se desdobra em podcast, 2 pessoas falando ao mesmo tempo. Então, às vezes, você tá no carro, tá no busão aí, ó, no perrengue, coloca um fone de ouvido e ouve aquela aula que você mesmo escreveu. Olha como é que isso vai dinamizar a sua vida, sabe? Então, tem tudo ali. Se você quiser, depois eu gravo um áudio explicando, olha, isso aqui funciona assim, assim, assado. Pega aquela palestra, porque tem algumas ferramentas ali. Tem um chat GPT que eu criei 2 assistentes do chat GPT para fazer contrato de honorários, proposta comercial, petições iniciais, mas tudo com aquilo que eu uso no escritório. Eu não peguei um modelão e coloquei ali, sabe? É tudo com um olhar bem crítico, mesmo porque a gente tem a LGPD ali que tem que ter cuidado para expor dados sensíveis e dados não sensíveis. Enfim, falei demais, parei de novo. Muito legal, muito legal. A gente vê que assim, a tecnologia avança, tudo evolui, mas para a gente alcançar o sucesso profissional, para os nossos alunos alcançarem o sucesso, tem que seguir o básico, né? Cercar de pessoas boas, ter uma base sólida, não ter preguiça, se lançar, focar, ser educado. Ser educado. Tratar bem o próximo. É isso aí. É isso que vai abrir não ser interesseiro. Sim. Ser interessado. Servir. Olha, foi assim, ímpar ter vocês aqui. Foi maravilhoso. Obrigado. Sim, nosso podcast Pensando Direito foi um podcast criado pelo curso. Geralmente minha parceira de bancada é a professora Daniele. E a gente criou esse podcast para trazer notícias jurídicas novas, mas para trazer também o direito de verdade, porque a gente tem muita mentira na internet, muita promessa falsa, né? Principalmente agora, tem muita gente advoga e fique rico, nessa área aqui. Os tem muita coaches gente lá. Pessoas, sabe o que eu não consigo entender? Como alguém segue alguém que não tem um processo distribuído no tribunal. Isso aí. Sim. Você está seguindo alguém que está falando para você sobre como ter sucesso na carreira, faturar 7 dígitos. Coloca o nome dessa pessoa no site do tribunal. Não tem um. E vê quantos processos Isso a pessoa importante. atua. Não vou falar mais nada. Acabou. O pior é quando não tem nem inscrição na ordem. Também tem isso. Também. O bacharel em direito ganhando mais que o advogado. Foi maravilhoso ter vocês isso, aqui. gente. Obrigado. Mas existe uma tradição nesse podcast. Então eu não posso deixar vocês irem embora sem cumprir a tradição. Que é de dar um recadinho especial, curto, direto para nossa câmera, para finalizar o nosso podcast. Um recadinho direto para nossos alunos. E deixa eu fazer só um gancho. Nós temos uma aluna, o Alan conhece, que ela é uma aluna marcada no curso, que é a Luísa. A Luísa. Que o sonho dela é a magistratura. E eu falei pra ela, eu vou estar de frente com o desembargador hoje e ele vai direcionar a mensagem pra você que quer seguir a carreira da magistratura. Então, gostaria que o doutor... Sua missão. Tá bom, Vitor. vamos lá. Olhem só. Eu posso falar de conhecimento mesmo do curso de Direito na FOA. Vi esse curso nascer, sei como ele foi desenvolvido. Vocês hoje têm bons professores, têm condições tecnológicas, têm livro para efetivamente se dedicarem ao estudo. E é importante que vocês estudem durante o curso. Durante o curso. E não quando ele acaba. Vocês têm que se dedicar agora. Oratória, matéria, peguem os programas. Vejam, às vezes o professor ele não consegue dar todo o programa no período do semestre, mas você tem que estudar o programa inteiro. É assim que a gente se prepara para o concurso, para os concursos. Durante o curso, eu, quando fiz a faculdade, eu tinha um amigo que estudava comigo durante o curso. E 6 meses depois de formado, ele passou em primeiro lugar para juiz do Tribunal Regional do Trabalho em São Paulo. Só que ele não gostou de São Paulo, aí resolveu fazer para o Rio. Passou em segundo lugar para o TRT do Rio de Janeiro, 6 meses depois. Mas ele estudava durante o curso. Então, é só estudar, ter foco. Aquilo que eu falei, né? Sucesso é preparação e oportunidade.
você não tem obstáculos, você não tem dificuldades, você tem desafios que precisa superar. E superando, você chega lá. É só não desistir, ok? Isso dá muito. Maravilhoso. Eu vou terminar com a frase que eu falei lá no seminário, na conferência. Quem ousa, lidera. Seja ousado. Inove na sua vida, na sua carreira. O que você pode fazer para você transformar a sua carreira e você levá-la de forma mais leve? Estude, se interesse, se aventure, se arrisque. Deixe de ter medo e saia da sua zona de conforto. Porque quando a gente sai da zona de conforto, parece clichê, né? Mas é o momento que a gente cresce. E é isso, se você quer crescimento, sai da sua zona de conforto, tá bom? Foi um prazer estar aqui com vocês. Obrigado, maravilhosa participação. E esse foi mais um episódio do nosso podcast Pensando Direito. Esse episódio especial não vai sair às quintas-feiras, mas toda quinta-feira, 19 horas, tem episódio novo. É só seguir, curtir, compartilha com todo mundo que precisa estar atualizado das notícias jurídicas. Até o próximo.